Olá, olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Eric Mota, esse aqui é a live do Eric Mota por aí. A gente vai falar um pouco de história hoje. Para quem não me conhece, eu sou jornalista, sou editor-chefe de um portal grande aqui do Paraná e faço uns vídeos há algum tempo já. A ideia aqui dessa transmissão é que a gente faça algo que eu estava, sinceramente, me segurando para fazer, tá? Eu não queria entrar nessa história do conflito de Israel com a Palestina por vários motivos. Essa é uma história que traz muitas paixões, essa é aquele tipo de situação em que as pessoas têm um lado muito definitivo, mesmo sem terem jamais lido uma vírgula sequer sobre o assunto. Mesmo assim, as pessoas sabem tudo. E aí, quando é assim, meu amigo, você entrar nessas bolas divididas é pedir pra apanhar. Então eu tava me segurando, mas eu cansei. Eu cansei porque eu tô vendo muita merda sendo dita na internet, fui estudar, fui entender, fui aprender e eu quero trazer um pouco pra vocês sobre o que foi possível aprender nesse pouco tempo. Primeira coisa que você precisa saber, cara, eu sou jornalista. Jornalista é um eterno curioso em muitos assuntos. Eu não sou especializado em Oriente Médio. Porque nesse caso não basta ser especializado em relações internacionais. Precisa ser especializado em Oriente Médio para ter autoridade para falar dessa porra. E eu não sou, tá? Então não vou utilizar aqui uma carteirada como especialista. Mas eu vou ouvir com vocês especialistas. E eu pretendo que sim, após essa transmissão, a gente consiga, pelo menos quem tá aqui, pelo menos quem tá assistindo via YouTube, ter uma consciência, uma noção maior do que diabo tá acontecendo. Repare que o título desse vídeo aqui é que você vai entender o conflito de Israel com a Palestina. Repare que eu não citei Hamas e repare que eu começo com Israel. Tudo isso tem um motivo e eu vou te explicar aqui. Não, o Hamas não é santo. Vamos, antes de eu trazer, ó, só pra você ver. Eu trouxe um vídeo de uma pessoa de um canal que repercute a história. Esse vídeo desse canal que a gente vai assistir hoje é um vídeo que eu já vi agora há pouco. Muito bom. E é o primeiro vídeo que eu vi que consegue trazer com quase uma perfeita precisão. Quase. Por isso que eu vou fazer um disclaimer antes. Disclaimer? Acho que eu acabei de inventar uma palavra. Mas por isso que eu vou trazer um parênteses antes para explicar algumas coisas, porque esse vídeo não chega a explicar 100%. Mas ele traz com quase toda a precisão possível a questão histórica com a questão religiosa juntos de uma forma quase isenta. Também vou mostrar para vocês esse mapa aqui, que vai te fazer entender o porquê que não é um conflito da Palestina contra Israel, e sim é um contra-ataque do Hamas, não é nem da Palestina, contra Israel. Vocês vão entender. Eu vou mostrar também esse vídeo aqui, que é o vídeo feito pelo Thiago Ávila, um cara que eu conheço pessoalmente de Brasília, um cara defensor dos direitos humanos de forma veemente. Esse cara eu já vi ele ser preso por defender os direitos humanos. Ele foi preso durante uma desapropriação em Brasília, onde a polícia, de forma truculenta, a polícia do Distrito Federal, destruiu escolas, enfim, plantou o terror. Esse cara aqui é um defensor de direitos humanos. Ele já foi para a faixa de Gaza, ele já viveu nesse conflito, porque cara, ele faz missões internacionais. Vou mostrar o vídeo desse cara. Antes da gente fazer tudo isso, eu preciso então trazer um ponto inicial. Primeiro a gente vai entender a questão religiosa, porque ela está intrinsecamente ligada e amalgamada com a questão política, com a questão da guerra. A Felina já chegou por aqui. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda. Da guerra, tá? Então a gente vai começar com a questão religiosa. Gente, eu vou pedir desculpa, em especial pra Felina. Eu tava na vibe mó feliz e eu vou parar tudo pra falar de guerra. Mas é necessário. Na verdade, não é nem guerra. Ontem eu fui alertado pelo meu superior lá no portal que ele falou que a gente não podia usar guerra, porque guerra é feita entre uma ação entre dois estados.
e não há o Estado da Palestina até hoje. A gente vai chegar lá, vocês vão entender. Vamos começar aqui com a questão religiosa. Primeiro, por aquilo que a maioria dos brasileiros mais ou menos já sabem, mas eu já alerto. Nós vamos falar sobre também o porquê a terra de Jerusalém é importante para os muçulmanos. Depois a gente entra nesses outros vídeos que eu trouxe aqui. Firmão, vambora. Gente, eu vou ler aqui, portanto, uma matéria da BBC, tá? Uma parte de uma matéria da BBC, para falar o porquê que o islamismo, os muçulmanos defendem tanto a região de Jerusalém como sendo deles. Mas antes eu vou começar com uma matéria do UOL falando sobre a parte evangélica, o porquê que os cristãos, em especial os brasileiros, entendem que Israel pertence, na verdade, ao cristão e não aos muçulmanos. Cara, a gente tem uma visão de mundo muito europeia, né? A gente costuma ter uma visão de mundo daquilo eurocentrista e também norte-estadunidense. A gente costuma ver o que os Estados Unidos, que a União Europeia defende como correto. Então a gente muitas vezes ignora aquilo que está do outro lado. A gente ignora que existe um Oriente Médio, a gente ignora que existe uma Ásia, uma África. O que importa é o que a Europa e os Estados Unidos defendem. E quem está falando isso aqui para vocês não é nenhuma pessoa que já viveu nesses países, não é nenhuma pessoa que tem descendência nesses países. Eu nem sei de onde vem minha família, para você ter noção. Eu sou brasileiro, baiano, filho de baiano, criado em Curitiba. É tudo que eu sei da minha história. Infelizmente, eu vim de uma família completamente zoada, desestruturada, o que nunca me permitiu chegar no final desse trilho aí. Você que está chegando, eu peço para que você se inscreva aqui. A gente tem live de segunda a sexta, sempre às 7 horas da manhã. Mas vamos embora então. Por que os evangélicos apoiam Israel? Lembrando, eu já chego na parte histórica. Segundo o teólogo Ronilson Pacheco, existem 4 principais razões para isso. A primeira delas está em Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento da Bíblia, quando Deus oferece uma bênção às nações que apoiassem a descendência de Abraão, fundador do monoteísmo dos hebreus. Isso é interpretado ali por alguns evangélicos como apoiar quem? Israel. Aí, segundo a interpretação de Gênesis, essa interpretação, os judeus são descendentes de Abraão e por isso os judeus são o povo, escolhido de Deus. Logo, Israel, terra dos judeus, deve ser apoiada sob qualquer circunstância por qualquer cristão. Aí um cristão mais atento, diz aqui ainda a matéria do UOL, poderia argumentar que a vinda de Jesus acabaria com a questão de Israel ser o povo escolhido, já que a salvação de Deus agora é para todos. Vocês lembram que Jesus falou? Gente, uma curiosidade sobre mim. Eu já fiz 6 meses de teologia. Eu já fui líder de célula em igreja. Eu já tive a minha fase evangélica. Então eu entendo um pouquinho disso aqui que eu vou falar agora, tá? Mas vocês lembram que Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, ele morreu porque ele derramou o sangue dele para lavar todos os nossos pecados? Vocês lembram disso? Vocês lembram que enquanto no Antigo Testamento tinham guerras e mais guerras entre os cristãos, contra aqueles que não eram cristãos, Deus mandava dizimar a população. Chega o Novo Testamento e Jesus Cristo diz que dos 10 testamentos, dos 10 pecados capitais, apenas um mandamento ele nos dava, que era amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Você lembra dessa porra? Você lembra que o sangue do cordeiro, tô falando para você que é cristão, que o sangue do cordeiro foi derramado para lavar todos os nossos pecados. Você lembra disso? É isso que você precisa lembrar, tá? O que está na Bíblia sobre Israel é que ela era a terra prometida para o povo de Deus. Só que quando Jesus vem e derrama o sangue, quem que é o povo de Deus? Todos aqueles que estão em pecados e que aceitam Jesus. Isso segundo o cristianismo. Calma, que eu já vou partir para o outro lado da história. Lembra disso, né? Pois bem. Então, para esses evangélicos,
Que entendem isso que eu tô falando, isso muda com a volta de Jesus. Jesus voltou, logo a terra prometida é o, sei lá, o reino dos céus. A terra prometida não tem mais por que diabos ser uma terra desse tamanhico. Quer ver quanto tem Jerusalém? Gente, Jerusalém, ó. Qual é o tamanho de Jerusalém? Não faz sentido. 125 mil quilômetros quadrados. Você acha que todos os cristãos conseguirão habitar aqui? Quer ver quanto? Brasília, acho que é do tamanho de Jerusalém. Não, Brasília. Não, Brasília é menor. É maior. Ah, não, é 125 quilômetros, não é mil. Cara, é muito pequeno, mano. É menor do que imaginei. Tamanho de. Deixa eu ver. Não sei agora que lugar que poderia. Ó, Curitiba é maior do que Israel, do que Jerusalém. Vamos ver Israel como um todo? 22 mil quilômetros quadrados. E o Paraná tem 199 mil. Você entende que não faz sentido todos os cristãos precisarem dessa terra? Mas beleza. Isso aqui é a minha visão, mas como eu falei, eu já não frequento. Não falei, né? Eu acho que eu não falei, mas eu não frequento religião nenhuma hoje em dia, tá? Então eu vou ficar quieto quanto a esse ponto. Vamos seguir aqui. Um cristão mais atento poderia argumentar que a vinda de Jesus acabaria com a razão de Israel ser o povo escolhido, já que a salvação de Deus seria oferecida, aqui ó, que eu acabei de falar, para todos, mas para esses evangélicos se muda com a volta de Jesus. Aí vem a terceira razão apresentada por Pacheco, que é a fonte ouvida aqui pela matéria. O fim, segundo essa interpretação, estaria próximo e seria aprovado pelo restabelecimento do Estado de Israel. Aliás, para esses evangélicos, Israel tem um papel fundamental no julgamento das ações e dos povos que teriam negado a Cristo, incluindo a própria nação israelense. A volta de Jesus seria, inclusive, marcada pela liberação de Jerusalém do domínio dos gentios, ou seja, dos não cristãos. Aqui tem um ponto fundamental para você entender esse conflito, essa visão de Israel. No cristianismo, em especial ali a vertente evangélica, defende que Israel ela seria o relógio do mundo. O relógio do mundo. Jesus voltaria, ou voltará, dependendo da tua fé, dentro do território de Israel. Inclusive, no momento que Israel fosse restabelecido Estado, estaria declarado ali um período, um intervalo, até que se tivesse uma nova guerra pelo território, e ao fim dessa guerra teria o Apocalipse. É mais ou menos por essas linhas. Faz muitos anos que eu não frequento uma igreja evangélica, então estou tentando lembrar aqui de cabeça. Mas é mais ou menos... Nossa, faz muitos anos mesmo. Muitos anos assim. Uns 11 anos. Uns 10 anos. Muitos anos. Mas é mais ou menos por essa linha. E esses dias eu estava conversando com uma evangélica fervorosa, muito amiga minha, uma pessoa que eu amo demais, e eu pedi para ela me explicar esses dias mesmo, tá? A visão dos cristãos, e ela me disse isso, que o Israel é o relógio do mundo, é o cronômetro do mundo, é ali que a gente vai saber quando Jesus volta, tá? Calma que eu já vou chegar no lado dos muçulmanos. Então, por fim, para Pacheco, é possível argumentar que o apoio evangélico a Israel está enraizado na crença de uma cultura ocidental compartilhada, incluindo religião, ética, tradições, costumes e etiqueta. Beleza. Esse é o resumo do cristianismo. Então, Israel é o relógio do mundo. Isso aqui não é o Pacheco que disse, é essa amiga minha, que inclusive é líder também de células e tal. Essa pessoa que me disse, e eu lembro mais ou menos disso. Israel é o relógio do mundo para os cristãos. O cristão acredita que quando o Estado de Israel foi estabelecido, logo se reestabeleceu que ali voltou a ser uma terra sagrada para os cristãos, e que a partir do momento que tiver uma guerra forte pela disputa daquele território, isso marca ali o momento do Apocalipse. Puxando de cabeça, haveria uma batalha por conta dessa terra, e vale lembrar que nessa terra foi onde Jesus Cristo viveu seus últimos dias. Gente, eu não sou teólogo, tá? Eu estudei sim 6 meses de teologia, mas faz como eu falei,
mais de 10 anos. Então, mas é mais ou menos por aí. Acho que deu pra gente entender o lado cristão. Agora vamos para outro lado, porque se a gente tem que ter o amor, a compaixão, se a gente tem que ter o dolo, o dolo não, o cuidado de ouvir o que o cristão pensa, vamos ouvir agora o que o outro lado pensa. Vamos dar o mesmo peso. Não é porque a maioria aqui, onde a gente vive, defende o cristianismo, que a gente só vai ficar com esse lado da história. Então vamos para outro lado. O Islã diz que o profeta Mohammed foi levado da Meca para Al-Aqsa. Como é? Al-Aqsa. E de lá para o céu durante uma única noite em 620 anos depois de Cristo. O que é Al-Aqsa? Você está vendo ela aqui na imagem. Além disso, no Alcorão, livro sagrado do Islã, é relatado que várias pessoas que os muçulmanos consideraram profetas fizeram peregrinações por lá. Por onde? Jerusalém, tá? A gente tá falando de Jerusalém aqui. Al-Aqsa é esse templo aqui com essa cúpula. É exatamente, inclusive, nesse lugar dessa cúpula em que Maomé teria sido alçado aos céus, tá? É nesse lugar aqui. Maomé não, Mohammed, desculpa. Mohammed teria sido alçado. Nesse lugarzinho aqui. Além disso, portanto, vários profetas sagrados para o Islã teriam passado, peregrinado por lá, como Ibrahim, que é o Abraão dos cristãos, Davi, o Dalbut, não sei se é assim que fala, perdão se não for, que é o Davi dos cristãos, Sulaiman, na verdade, que é o Salomão dos cristãos, Elias, que é o Elias dos cristãos, e Isa, que é quem? Jesus para os cristãos. Você entende que se Jesus andou por essas terras, e essas terras é sagrada, porque é a terra prometida de Deus para os cristãos, logo, é justo a gente acreditar que ela também é sagrada para o Islã. Vamos lá. Localizado no coração da cidade velha de Jerusalém, Al-Aqsa fica em uma colina conhecida pelos muçulmanos como Al-Haram al-Sharif, ou o Nobre Santuário. Este complexo abriga dois locais sagrados para os muçulmanos, o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, ou Qibli, construída no século XVIII d.C. E esse mesmo local de 14 hectares, gente, 14 hectares, tá? Não é nada 14 hectares. É conhecido pelos judeus como Har HaBayit. Desculpa que eu não sei falar, tá, gente? Mas tô tentando aqui. Ou Monte do Templo. E também é sagrado para os judeus. Você entendeu aqui? O mesmo lugar, 14 metros quadrados, é sagrado para as duas galeras. Eles acreditam que o rei Salomão construiu o primeiro templo lá há 3.000 anos e que um segundo templo judaico, construído no local, foi destruído pelos romanos em 70 anos depois de Cristo. Esse é o conflito religioso pela região. Eu acho que com isso a gente já consegue entender, portanto, a parte religiosa. É sagrado pra caralho pras duas galeras. Beleza? Você consegue entender? É sagrado para um caralho, desculpem os palavrões, para as duas galeras. Ó, a Felina tá falando que quando ela lembra de célula, ela lembra que vai ter comida. É isso. É isso. Inclusive, crente pega muita pessoa por aí, tá? E quando eu falo crente, não é pejorativamente não, tá, gente? Eu tô falando aqui porque, né, é como eles mesmos se denominam. Mas crente pega muita gente por aí, pelo estômago. E sim, eu já fui líder de célula. Eu fiz isso por mais de ano. Ó, Luiz Frota chegou por aqui. Obrigado, meu querido. Seja muito bem-vindo. Tá inscrito aqui no canal. Muito obrigado. Eu tenho que fazer ainda, gente, programar aqueles negócios animados que sobe e grita aqui na Twitch, mas eu demorei 10 anos pra criar. Eu ainda nem tô divulgando direito essa Twitch. Eu falei que eu ia pra Felina, que eu ia fazer uma campanha pra Twitch, ainda não fiz. Mas enfim, vamos focar aqui no conteúdo. Depois, no finalzinho, a gente fala sobre o quanto eu tô enrolado pra divulgar essa Twitch. Inclusive, hoje a gente tá batendo um recorde aqui de espectadores, porque geralmente tem só a Felina. Porque eu não consigo divulgar essa porra, eu não lembro, eu não faço, enfim. TDAH é foda. Pra quem não sabe, eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas vamos tentar focar. Foco, TDAH, foco. Então, beleza, conflito histórico, sanamos aqui. Bora entrar agora na questão política.
Gente, a gente vai ter 3 pontos para debater aqui, que esses pontos são fundamentais. Depois desses 3 pontos, são 2 vídeos pequenos e um mapa. E com esse resumo histórico, você vai ter de uma vez por todas o entendimento do que diabos está acontecendo em Israel. É o que eu acredito. Em Jerusalém, desculpa. É o que eu acredito, tá? É o que eu acredito. Eu acredito que com essa explicação a gente vai sair daqui consciente. Antes de eu dar play nesse vídeo, que é o melhor vídeo que eu vi até hoje sobre esse conflito, e a gente não usa guerra porque Palestina não é considerado um estado, aprendi isso. Obrigado, Fernando. Eu quero te mostrar isso aqui, ó. Olha esse mapa. Até 46, essa terra era majoritariamente palestina. Tudo esse verdinho aqui é palestino. Tudo isso branquinho é judaico. Aí teve a Segunda Guerra Mundial, teve a desgraça que a Alemanha, especialmente, fez contra o povo judeu. Teve o Holocausto. E a Europa, as Nações Unidas, não era a ONU ainda. Aprendi esses dias conversando com a internacionalista especializada, inclusive em Oriente Médio. As Nações Unidas, não a ONU ainda, definiu essa partilha aqui, ó. Israel ficaria com uma parte, a Palestina com outra. Israel para os judeus, Palestina para os muçulmanos. Só que tem um grande problema. Primeiro, olha esse desenho desse mapa. Desse segundo mapa. Dá para ver meu mouse ali, né? Olha o desenho desse segundo mapa. Começa aqui o problema. Você já vê que isso aqui não vai dar certo. Segundo, temos a terra de Jerusalém, que ela tá no meio dessa confusão, e ela seria até então uma terra neutra. A gente já vai chegar melhor para isso, que eu tô até com medo de falar besteira, então a gente já vai ver os vídeos de quem manja de história mesmo, tá? Eu sou apenas jornalista é um cara curioso. A gente já vai chegar lá. Em 67, olha como já tava. E agora em 2010? Israel, ele ganhou uma terra, que aí você pode descobrir por essa questão religiosa que a gente falou agora há pouco, se era ou se não era dele. Aí outros 500. Mas fato é, ele ganhou uma terra. A terra não era dele, ou não era mais dele, desde os primórdios, certo? Não desde a eternidade, mas desde, sei lá, 600 anos, 500 anos depois de Cristo. Whatever. Não era dele. Há 1000 anos a terra não era dele. Há 2000 anos a terra não era deles. Aí eles ganharam a terra. Eles sossegaram com a terra? Não. Eles foram pra cima, irmão. Isso aqui você acha que foi conquistado como? Pedindo? Por favor, senhor palestino, o senhor pode um pouquinho mais pra lá? Ô, senhor palestino, só mais um passinho pra lá. Não, não foi assim. Tá? Não foi assim. Foi na base da pedrada. Peraí que eu tenho aqui, que eu esqueci de separar, mas eu tenho. O mapa de quantas pessoas morreram nesse conflito. Vamos lá. Custo humano do conflito entre palestinos e israelenses. A fonte são as próprias Nações Unidas, tá? Os palestinos mortos, entre mortos e feridos. Cadê a data aqui? Aqui. Em 2008, palestinos mortos entre mortos e feridos foram 3.202. Israelenses, 853. Em 2009, o palestino subiu para 7.460 entre mortos e feridos. Israelense, 123. Em 2010, a gente está falando de 1.659 palestinos, 185 israelenses. Esse número vai indo. A maior catástrofe aqui foi em 2018, 31.558 palestinos feridos e alguns poucos mortos ali, enquanto israelenses foram 130. 2020, tá? Anteontem. 2.781 palestinos entre feridos e mortos, israelenses 61. Ao todo, falar só de mortos, até 2020, Israel matou 5.590 palestinos. Os palestinos, ou Hamas, tem uma diferença brutal entre essas duas falas, eu já falo por quê.
Mas esse grupo matou 251 israelenses. 5.590 palestinos mortos, 251 israelenses. Eric Stone está falando que bem feito para Israel, era para Israel se foder e ser atacado. De maneira alguma. De maneira alguma. Qualquer morte é completamente absurda. Não existe contexto para que você aceite que o Hamas ataque Israel ou que Israel ataque a Palestina. Só que eu quero te mostrar, principalmente para você que vive no Brasil, que vive essa visão cristã, que Israel não é santo. Que Israel não é, meu Deus, coitadinho de Israel, tá apanhando, tadinho, só porque é cristão. Não! Ah, isso é porque são judeus. Não. Não. Não é por isso. O que está acontecendo é uma contraofensiva do Hamas. Que é... O que é o Hamas? Vamos chegar lá agora. Eu nem entrei nos vídeos ainda, né? Tô preocupado com a minha hora de ir pro trabalho. Mas o que é o Hamas? Eu tenho que sair... Eu tenho que começar a me arrumar 8h20 pra não me atrasar pra ir pra TV. E tô aqui sem entrar nos vídeos ainda. Mas é que não dá pra não falar isso. O que é o Hamas, gente? O Hamas é um grupo, eu vou falar de cabeça, a gente tem isso daqui a pouco, tá? Nos vídeos que eu vou mostrar. Mas se eu não me engano, surgiu em 60 e poucos, 70 e poucos. Agora, 1970 e alguma coisa, 60 e alguma coisa. É um grupo radical, fundamentalista, que defende que Israel precisa ser extirpado da terra. Esse é o resumo. Por vários motivos que passam da religião, de que eles não seguem o verdadeiro Deus lá, que os israelenses, os judeus, eles profanam ao Deus, ao Messias, né? Esqueci o nome que eles usam, meu Deus. Cadê? Ao profeta. Eles profanam ao profeta. Só que, como que eles arregimentam pessoas? Mostrando esses mapas. Mostrando os números que eu acabei de trazer aqui. Eles arregimentam pessoas, o Hamas, falando tipo, mano, desde o início desse conflito, os caras mataram mais de 2.000 de nós, parceiro. E aí? Não vamos revidar? Eles estão matando nossas crianças, nossas mulheres, estuprando nossas mulheres, matando nossos idosos. Isso tá acontecendo, tá, gente? Israel tá matando criança e idoso. Não é soldado que Israel tá matando. Ele manda míssil em prédio público. Ele manda míssil em creche, tá? Não se iluda. E assim ele consegue, com esse discurso, legitimar para certa galera que é necessário apoiar o regime de mão de ferro do Hamas. Inclusive, o Hamas controla hoje a maioria dos estados da região da Palestina. Ele controla a maioria disso de forma política, inclusive com eleição já. Já foi reconhecido pelo povo como poder moderador ali na região, porque é com esse discurso. É como surgiram as milícias no Brasil. Milícia surge porque o Estado não consegue conter a violência do tráfico de drogas, aí surge um grupo salvador da pátria que vai combater isso. E no final esse grupo aplica violência contra o próprio povo. É o caso dos milicianos. Mas é basicamente isso. E aí o Hamas hoje ganhou tanto poder, tanta força, que sim, hoje o Hamas tem uma grande potência política, principalmente política não, né, mas de guerra da região. Cara, eu acho que você entendeu tudo aquilo que não está dito direito nesses vídeos que eu vou mostrar. Acho que a partir daqui você consegue ter uma noção maior desse conflito. Então vamos seguir. Esse é um vídeo do canal Plano Piloto. Você que está vendo no YouTube, o vídeo está aqui na descrição para você assistir. Se inscreve no canal do cara, dá uma moral lá pro cara. Eu gostei desse vídeo, não conhecia, tá? Não sei qual é desse cara nos outros temas, mas de todos os vídeos que eu vi, eu acho que esse vídeo é o que melhor resume a história. Um grupo extremista islâmico no sábado, dia 7 de outubro de 2023, um grupo extremista islâmico chamado Hamas começou um ataque forte contra Israel, começando mais um novo capítulo na longa história de guerras e conflitos, tudo nesse pedaço de terra.
Pra variar, tem muita gente por aqui no Brasil, do outro lado do mundo, Quem tá chegando aí se sentado de inscreve. boa no sofá, Vambora. sem muito entender o que tá acontecendo, ou as coisas que já passaram, e falando como se fosse algo simples. Como eu já visitei a região e tenho amigos tanto judeus quanto palestinos, tudo gente boa, eu senti que eu deveria... E esse cara, se eu não me engano, ele é assessor legislativo no Congresso. Cara, se eu errei, me desculpa, mas você parece muito um assessor do Congresso Nacional. Agora eu não lembro de que parlamentar. Mas eu acho que eu conheço você, tipo, de vista. Pra quem não sabe, gente, eu trabalhei 3 anos em Brasília, tá? Cobrindo o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal, enfim. Queria mais uma vez explicar para vocês a origem de Israel e Palestina e por que tem tanto conflito hoje em dia. Sem muita enrolação, bora lá! Alô, alô, YouTube! O Estado de Israel de hoje em dia é na verdade bem novo, criado em 1948. Mas a história dos judeus, israelenses, palestinos, ou seja, os povos que habitavam esse pedaço aqui de terra, vai bem longe e é bem complicado. Principalmente porque é uma terra considerada sagrada por 3 religiões diferentes: islamismo, cristianismo e judaísmo. Então como que tudo começou? Bem, alguns falam que Eu tava misturando, né, inclusive, falando nisso. Acabei misturando muitas vezes a minha fala no judaísmo e cristianismo, mas eu acho que você deu pra entender tudo que eu tava querendo dizer, né? Não preciso voltar a esse tema. Bíblia ou o Torá já são suficientes para poder explicar a origem do povo judeu, e o Alcorão para explicar a origem do povo árabe. Outros somente aceitam evidências arqueológicas mais concretas. E tem gente que acha que é uma mistura dos dois. Bem, de acordo com as escrituras, o povo judeu é descendente de Abraão, que vivia na Mesopotâmia e recebeu a promessa de Deus para herdar a terra de Canaã, que é esse pedaço de terra aqui. Seus descendentes, com o tempo, acabaram formando 12 tribos diferentes, que por alguns motivos muito longos, que eu não vou entrar em detalhe aqui, foram parar no Egito. Aí eles foram escravizados e libertados depois por Moisés, que os trouxe de volta para Canaã, onde eles tiveram que conquistar o povo que morava lá. Conquistar não é flertar, não é tratar com amor e carinho, não é... Oi, meu querido, tudo bem? Ai, que lindo. Ai, que coisa fofa. Me dá uma... Não, conquistar é matar, tá? Aí depois de um tempo, se estabeleceu o reino de Israel, com os 6 famosos, como Davi e Salomão. E eles construíram esse templo aqui. Mas o reino acabou se dividindo. No norte ficou o reino de Israel, com a maioria das tribos de Israel, e a capital sendo em Samaria. E no sul ficou o reino de Judá, com Jerusalém a sua capital, e a maioria sendo o pessoal dessa tribo aqui. Daí que vem o nome judeu, e também o nome da religião, judaísmo. Lá por 7... Eram sacerdotes, não tinham território como herança. Tribo de Levi. Tribo de Benjamim, com o tempo foi absolvida por Judá. 621 a.C., os assírios conquistaram o reino de Israel, lá do norte, e sobrou só Judá, que foi conquistado um pouco tempo depois pelos babilônios. Os babilônios... Então vamos lá. Judá inicialmente era justamente dos judeus. Israel inicialmente destruíram um templo e levaram vários judeus cativos com eles. Aí quando os persas assumiram, eles... Porra, mano, o povo judeu sempre se fudeu, né, na história. Puta que pariu. Deixaram os judeus voltar para Jerusalém e reconstruiu outro templo. E é aí que mais ou menos o Velho Testamento termina. Volta a ser dos judeus. Algumas Era dos judeus, os judeus foram roubados, voltou a ser dos judeus. Versões da Bíblia, que tem alguns apócrifos, e também do Torá, eles contam um pouquinho depois sobre, por exemplo, como que os judeus acabaram expulsando os gregos que estavam profanando o templo lá em Jerusalém, na revolta dos Macabeus. Para os muçulmanos, o povo árabe também é descendente de Abraão. Lá no começo, Abraão não estava conseguindo ter filho com a esposa dele, então falou para ele que ele podia com a serva dele. E aí essa serva acabou tendo um filho. Mas depois, quando Abraão conseguiu ter filho com a esposa dele, ele acabou levando essa serva, Agar, e seu filho, Ismael, lá para a Arábia. E daí que supostamente surgiu o povo árabe. Deu para entender, mais ou menos? Na cabeça de quem segue o judaísmo, o cristianismo, você tá falando que existiu ou que todo um povo foi descendente de um homem, dos filhos de um homem, de Abraão, inclusive, que envolve ele. Aí tem uma questão que eu não vou saber explicar direito, e que eu não expliquei antes, justamente porque eu não vou saber explicar direito. Mas tem uma questão também de que parte dos filhos acho que era de Abraão mesmo, vieram de uma traição, porque ele não esperou o tempo de Deus e fez filho, transou com, acho que uma irmã, uma coisa assim, aí deu uma divisão, começa ali a guerra, enfim. Tem uma história assim, tá?
um conflito ainda entre essa questão de uma promessa de Deus, a não espera pela promessa de Deus se cumprir, e a divisão entre dois filhos, um que era o correto, o outro que não deveria ter nascido. Algum rolê assim, tá? Tem isso também, que eu não lembro se esse vídeo explica, mas existe isso, que esses dias essa minha amiga tava me explicando. Beleza. E que eu já não lembrava mais. Já faz 10 anos que eu saí da igreja. Essas são as explicações das escrituras. Mas o que os arqueólogos e historiadores falam? A origem do povo israelense... Isso aqui eu acho louco, né? O que dizem as escrituras, ou seja, o que diz as religiões, a crença, aquilo que é para além do racional, aquilo que é de fé. Aí, ok, legal, agora vamos para a ciência. E palestino começou na mesma região. Os hebreus eram um dos vários povos pequenos que surgiram lá em Canaã. Teve uma época que eles foram parte do reino do Egito. Alguns acreditam que talvez esse domínio egípcio que tenha inspirado a história do Êxodo e de Moisés. Aí, que tenha inspirado a história. Ou seja, tipo, houve... quando a gente vem para a ciência, para a questão histórica, há algumas explicações do porquê que há tantas religiões com as mesmas histórias, só mudando os nomes. Que existe coisas que foram escritas nos livros considerados sagrados, segundo alguns historiadores, que na verdade eram crenças populares baseadas em algum fato que realmente aconteceu. Tipo isso, tipo, houve realmente uma migração, então criou-se a história do... Entende? Cara, vale lembrar que há 70 mil anos, meu Deus, não, acho que eu tô viajando. Acho que é 7 mil anos. Eu não lembro agora. Cadê o meu livro? Eu não sei onde tá, mas enfim, eu acho que é no Homo Sapiens fala sobre uma estátua de uma deusa. Se eu não me engano, era o corpo de mulher e cabeça de leoa, alguma coisa assim, encontrado em uma caverna, tipo, há milhões de anos atrás, milhares de anos atrás, tipo, objeto data de milhares de anos atrás, porque o povo já endeusava, já buscava simbologias. E, tipo, essa busca por um deus, essa busca por uma história, por uma divindade, por um porquê, sempre existiu na história da humanidade. É algo comum na história da humanidade. Mas vamos seguir. Eu falei que hoje a gente ia ver o vídeo, né? Já falei pra caralho hoje. Puta que pariu. Durante a Idade de Bronze, a Grécia, Egito e o Império Hitita eram as maiores civilizações da região, que brigavam por terra. Depois veio o período Homérico, que foi quando várias dessas civilizações entraram em colapso. Ninguém sabe o porquê direito. Com os chefões fora do jogo, várias dessas tribos e vilas menores aproveitaram o espaço deixado pelos grandes impérios, e eles expandiram. Não existe vácuo de poder. Se existe um vácuo, um novo poder se estabelece rapidamente. Desses novos tribos se tornaram reinos, no norte virando o reino de Israel e no sul o reino de Judá. Para muitos historiadores, cada um desses reinos tinha suas próprias crenças e mitologias de origem, o norte sendo politeísta e o sul monoteísta. Uma dessas outras tribos que acreditava em vários deuses e em um deus. Também cresceu, se tornou um reino, eram os filisteus. O mais famoso é o Golias, aquele gigante da história da Bíblia, que foi morto por Davi. E é de filisteus que vem a origem do nome Palestina. Mas quando o novo império... Não se sabe com 100% de certeza se os palestinos são descendentes dos filisteus. Vindo do norte, os assírios conquistaram o reino de Israel. Muitas pessoas desse reino acabaram fugindo e migrando para o reino do sul, que conseguiu resistir os assírios. Cara, quem vê isso aqui, essa animação meio tosca, pensa, nossa, mas não fez direito. Mano, isso dá um trampo pra fazer, irmão. Olha, dá um trampo animar essas paradas que vocês não têm noção. Quando eu vivia de edição um tempo atrás, de edição de vídeo, eu já demorei 7 horas pra fazer uma animação de 1 minuto. Foi aí que, para muitos historiadores, muitas das crenças desses dois povos se misturaram, e o Deus do Reino do Sul ficou mais popular. Foi nessa época que começaram a escrever o Torá. Depois disso, as histórias nas escrituras já começam a combinar mais com as evidências arqueológicas. O reino de Judá foi conquistado. Ou seja, a partir daqui começam a ter provas, não apenas fé. Destroem o templo, são levados cativos. Depois eles voltaram com os persas, deixaram eles voltar, reconstruíram Jerusalém, o templo. Aí eles passaram a ser dominados pelos gregos. E aí expulsaram os gregos na revolta dos Macabeus, ficaram um tempo independente, até que chegou o Império Romano, que conquistou eles e criou uma província de Judá. Aí é bem... Logo depois de Cristo, tá? A gente tá falando então de 2000
anos. É mais fácil a gente saber com mais exatidão o que aconteceu, porque os romanos, eles gostavam de escrever bastante. Um pouco depois da morte de Jesus... Cara, eu lembro que eu e a Kelly, a gente visitou a Itália e a gente... Cara, é incrível você ir nas paradas históricas. A gente foi pra Pompeia e foi o lugar que mais me marcou na minha vida. A gente andou em Pompeia. Pompeia é uma região, é uma cidade que fica aos pés do Monte Vesúvio, que foi destruído pelas lavas do vulcão. E a gente, se eu não me engano, foi em 60 depois de Cristo ou antes de Cristo, alguma coisa assim. Não vou lembrar ao certo, mas alguma coisa assim. E, cara, é muito louco, mano. Porque você anda pelas ruas, você vê as casas, a estrutura de sociedade era a mesma. As casas já tinham calhas, tinham restaurantes. Você consegue ver, tipo, os lugares, os restaurantes que as pessoas iam almoçar no domingo. Eles encontraram placas de aluga-se essa casa na esquina tal. É um lugar bem frequentado, próximo ao mercado tal, uma casa arejada, pega sol. Tipo, tudo aquilo que a gente faz hoje em dia eles já faziam. É muito louco. É muito louco. Isso foi a parte que mais me marcou. Acho que de viagem, assim, foi o momento que mais me marcou. Foi visitar Pompeia. Coisa de doido. Vale a pena. Quem puder, se programe. Tipo, eu fiquei mais de 2 anos, tá? Pagando, me programando e tal. Quem puder, faça. Muitos judeus se revoltaram, tentando expulsar os romanos. E isso irritou eles, fazendo com que... Gente, pra quem tá chegando agora, eu sou TDAH. Eu já falei isso hoje nesse vídeo, mas não sei como a gente tá ao vivo. Tem gente chegando toda hora aqui. A minha mente viaja. Desculpa abrir esses parênteses. os romanos invadissem e destruíssem Jerusalém, inclusive o templo, que hoje só sobrou esse muro aqui, que é conhecido como Muro das Lamentações. Eles também trocaram o nome da província de Judéia para Palestina, porque era esse o nome que muitos gregos usavam para se referir a essa região. Os romanos levaram 132 depois de Cristo. Vai guardando as datas. muitos judeus como escravos e vários outros fugiram, se espalhando pelo império. Aqueles que ficaram mais perto de Roma acabaram migrando para a Península Ibérica e com o tempo ficaram conhecidos como os Sefaraditas. E alguns outros migraram mais para o norte da Europa e ficaram conhecidos como os Askenazes. Mas por séculos, como vocês imaginam, eles foram perseguidos. Quando chegaram os muçulmanos, eles conquistaram tudo. E muitos que antes eram cristãos ou politeístas acabaram se convertendo. Entre 622 e 750 depois de Cristo. Se eu não me engano, essa aqui é a última data mais forte, se eu não me engano. Guarda. Foi até bom essa conquista dos muçulmanos, porque eles toleravam... foi até bom pra você, né? Bem mais os judeus do que os cristãos naquela época, contanto que eles pagassem o imposto. Pra cristão, antigamente, não hoje em dia, mas pros cristãos antigamente, os judeus, eles eram como fariseus. Eles não seguiam a igreja, que a igreja na época também era igreja católica. Eles eram perseguidos, sim. É claro que depende do reino, também depende do cara que tá liderando naquela hora. Por algum tempo também, muitos judeus acabaram... Inclusive, ódio que muitas pessoas tiveram dos judeus por muito tempo, que culminou no nazismo, surge dessa rivalidade. Aí é um tema que a gente tem que se aprofundar outra hora. Podemos pegar um dia aqui e fazer uma live só sobre isso. De novo, ouvindo especialistas, reagindo a vídeos de especialistas e tal. Mas o cristianismo tem culpabilidade em muitas das catástrofes da história da humanidade. Se não direta, indiretamente. Enfim, vamos seguir. Aí é um tema que a gente pode debater depois. E não acho que o cristianismo é ruim, tá? Acho ele maravilhoso. Não, daí, repito, só tô trazendo dados históricos. Enriquecendo, porque eles serviam de ponte no comércio entre o mundo cristão e o muçulmano. Mas a reconquista na Península Ibérica e as cruzadas para tentar reconquistar Jerusalém aumentaram os sentimentos antissemitas e muitos judeus começaram a ser mortos de novo. Por exemplo, uma época na Espanha teve a Inquisição, onde mataram milhares de judeus e muçulmanos. Falei. E o resto era obrigado a se converter ou ir embora. Se converter ou ir embora. Sempre a base da força. Propaganda porque eu sou pobre e não pago o YouTube Premium.
Vamos lá, vai. Mas é isso que eu tava falando pra vocês. O cristianismo é culpado por muitas das coisas, se não diretamente, indiretamente. Ó, eu falei da Itália, puta que pariu esse Google. Acabei de falar da Itália, aparece um vídeo sobre como falar italiano. É foda, né, mano? Eles nos ouvem. E, cara, é aquela história de se você não tá pagando pelo produto, você é o produto. Puta que pariu. Não tô pagando pra usar a internet, eu sou o produto. Porque já tinha Internet eu pago, né? Você entendeu? o Império Otomano, dominado pelos turcos. Que, aliás, os turcos não são árabes. Os árabes estavam lá, agora vivendo sob domínio otomano. Eles só têm a mesma religião, mas os turcos eles chegaram lá um pouco depois na jogada. Aos poucos, eles vieram migrando lá da Ásia Central. Como muitos Ei, travou tudo. judeus tinham uma vida um pouquinho melhor no Império Otomano, por causa das perseguições na Europa, muitos fugiam para lá. E outros também foram para as Américas. Com o tempo, muitos judeus estavam se considerando uma nação sem terra, e eles estavam ficando cansados de ser nômades. Foi aí que começou a surgir um movimento chamado sionismo. A meta desse movimento era de criar um país para os judeus. Assim, eles não só teriam uma terra para eles, como também estariam seguros de perseguição. Quando começaram a descobrir essas ideias, os otomanos, que ainda mandavam sionismo. no local, Pera não aí, gostaram tem nem um que pouco. fazer uma observação. O movimento sionista, mais tarde, na verdade nessa época já, mas mais tarde ele virou de extrema direita. Quando você ouve a palavra, quer ver? Sionista, isso aqui é importante você ter em mente. Sionismo. Movimento político que se manifestou no final do século XIX através da comunidade judaica europeia que defendia a restauração de um Estado judeu independente. Sionismo, extrema direita. Sionismo é de extrema direita, tá? O sionismo, o movimento político, taranã, cadê? Mas eu quero que fale da questão política, meu Deus. Eu não quero ler na esquerda diário. Radicais ganham poder em Israel. Aqui. Editora Abril. Não quero. Ó, vamos lá. Novo ciclo de votações inconclusivas em que Israel está mergulhado. Papapá. Cadê? Cara, o que você precisa saber? Sionista defende que. Aqui. Fala 3 partidos. Sionista religioso. Ó, os sionistas. Aqui tem um partido sionista religioso, mas aqui essa matéria fala sobre outra coisa. Mas o que você precisa saber? O sionismo, é um movimento político que defende valores da extrema direita. É isso que você precisa saber. Em resumo. Caso, eu não queria pegar um site de extrema esquerda também para justificar o que eu tô falando da extrema direita. O líder do partido sionismo religioso de extrema direita. Tá, mas você tá vendo aqui, né? Sionismo religioso de extrema direita. Sionista é um movimento de extrema direita. Ó, extrema direita tem resultado histórico, papapá. Ficou. Aqui. Então, legítimo na raiz. Será que esse aqui? Sionismo foi tomado de assalto pela extrema direita. Ah, falei pra vocês, pô. É isso, gente. O jornalista não é especializado em porra nenhuma, mas é um grande curioso e conhece um pouquinho de cada coisa. Mas, ó, sionismo foi tomada de assalto pela extrema-direita. Essa matéria nem é de hoje, é de 2021. Mas daí é uma entrevista, eu não vou conseguir abrir porque eu tenho que ir pro trabalho. Mas, ó, o sionismo, tão legítimo na raiz, foi tomada de assalto pela extrema-direita. Nesse sentido, Brasil e Israel ocupam lugares eventualmente parecidos. Isso aqui na época Bolsonaro. Mas as semelhanças param por aí. Bibi Netanyahu é perigosamente preparado e astuto, o mesmo não pode se dizer no mandatário brasileiro. Enfim, tá dizendo que Bolsonaro é burro e Netanyahu é bom. É isso que o especialista está dizendo. Então tá, sionismo, extrema-direita. Vai decorando essas coisas. Gente, eu preciso acelerar. Vamos dar sequência. Ele já estava começando a ter problema também com os árabes e também estavam ficando cansados do domínio turco. Aí chegou a Primeira Guerra Mundial e os otomanos se uniram com a Alemanha. Para ajudar a lutar contra eles, os ingleses pediram ajuda dos judeus, prometendo que, se eles ajudassem, os britânicos iriam ajudar a criar um país judaico para eles. Olha só o que os ingleses fizeram. Eles prometeram para os judeus. Nos ajudem aqui, que a terra é de vocês. Que é nós, pai. Fecha com nós que tá feito, irmão. Se liga nessa filha da putagem. Mas, ao mesmo tempo, lá com os árabes, os britânicos também fizeram uma promessa parecida. Falaram que se eles ajudarem a derrubar os otomanos, que controlavam a região, eles iriam apoiar um país árabe unificado. E vocês devem imaginar o que aconteceu.
filhas da puta, né? Com o fim da guerra e o fim dos otomanos, as terras do Oriente Médio foram divididas entre o Reino Unido e a França. Tinha até um... Cara, olha... A Europa é responsável por destruir o mundo. Por que que essa terra foi cair na mão? Por que que a Europa se achou no direito de chegar no Oriente Médio e dividir terra? Por quê? Um pedaço da Turquia que ia ser da Itália e outro do Império Russo. E é aí que começou o conflito moderno entre Israel e Palestina. Com o tempo, os britânicos foram dando mais autonomia para o povo árabe que morava lá no Iraque e na Transjordânia, até que eles anunciaram... E deram os novos países para algumas famílias árabes aliadas, lembrando que a Palestina não era um país. Apoio para a criação de um Estado judeu lá na Palestina, onde tinha uma comunidade judaica, embora que naquela época ainda era minoria. Se ligou no mapa? Mostrei agora há pouco outro mapa parecido. Os judeus era 6%. Os árabes do local, que já estavam bravos por não ganharem um país unificado como tinha sido prometido, depois desse anúncio, muitos se revoltaram, e alguns que são mais extremistas e violentos começaram a agredir judeus, e os judeus do local começaram a se defender. Então, segundo esse vídeo, árabe malvado, judeu vítima reagindo. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, ainda mais judeus fugiram e chegaram lá na Palestina, inclusive sobreviventes do Holocausto, o que começou a revoltar ainda mais os palestinos do local, que não estavam gostando de tanta imigração dos judeus. Como sempre, essa galera conservadora que é contra imigrantes fazendo a merda. Fazendo com que os britânicos de lá, que estavam governando lá, controlassem a imigração dos judeus por um tempo, que já tinha crescido para 33% da população em poucos anos. Mas fazer isso revoltou os sionistas que já moravam lá na região, e alguns extremistas começaram a se revoltar e agredir árabes do local. O apoio do Estado judeu cresceu, começaram a se revoltar e agredir árabes. Hoje o sionismo também é usado para significar o racismo contra palestinos. Extrema-direita. Do local. O apoio do Estado judeu cresceu... Gente, extremos é sempre ruim, tá? Sempre ruim. Extrema-direita, extrema-esquerda, extremo é igual a ruim. Muito quando o mundo viu as atrocidades que fizeram com os judeus lá na Alemanha. Com as tensões crescendo na Palestina, os britânicos, vendo a bagunça que eles meio que criaram, começaram a sair de cena meio que criaram, não. E deixando a ONU se virar. Que eles criaram. Como agora já tinha bastante judeu lá, e reconhecendo o direito de um território dos judeus, e também não querendo repetir a história de expulsar os judeus de novo, a ONU fez um plano que dividia a Palestina em 2 países. Um para os judeus, nos locais... Pelo que eu sei, não foi a ONU, foram as Nações Unidas, que é diferente. Onde eles eram a maioria, e outro para os palestinos. Tipo, a ONU surgiu logo na sequência, antes era só Nações Unidas, depois virou Organização das Nações Unidas, alguma coisa assim. Eu não vou saber explicar direito. Vamos pesquisar. Eu vou dar play aqui e eu vou pesquisando, tá? Com Jerusalém sendo um território neutro internacional. Os judeus concordaram com o acordo, mas os árabes não, causando um conflito armado entre os dois. Essa batalha os israelenses chamam de Guerra da Independência, porque logo depois eles declararam a criação do Estado judaico. E os palestinos chamam essa batalha de Nakba, que significa o desastre. Principalmente porque várias comunidades palestinas foram destruídas nessa guerra, e cerca de 750 mil palestinos foram deslocados. Quando eles declararam o Estado judaico, não, tô falando merda. Os países árabes vizinhos invadiram... Eu confundi Nações Unidas com Liga das Nações. Falei merda, desculpa. Confundi Nações Unidas, que é a Organização das Nações Unidas, ONU, com Liga das Nações. Perdão, falei bosta. Vamos seguir. Quem novo tá chegando aí, se inscreve aí, pô. Tamo começando aqui na Twitch. Precisamos de inscritos. Dá uma força. Deixa um comentário também. Deixa eu te mandar um alô. Israel por todos os lados, começando a segunda fase desse conflito, a Guerra Árabe-Israelense. No final, Israel ganhou, conquistando mais terras, enquanto Egito... Aqui começou aquele mapa que eu mostrei no início. De Israel tinha ganho terra e começou a conquistar as outras. Pegou a faixa de Gaza, esse pedacinho aqui, que é o que tá aparecendo no jornal esses dias, e a Transjordânia pegou a Cisjordânia, que é esse pedaço aqui. E aí eles mudaram o nome do país para Jordânia. Com esse conflito, ainda mais palestinos foram expulsos, e ao mesmo tempo, judeus que já viviam por gerações em outros países árabes também foram expulsos. Mostrando ser um país com capacidade de se defender, mais judeus da Europa migraram para Israel. Em 1960... A migração de judeus para Israel faz todo sentido, por conta dos seus costumes, dos seus povos, bababá, da sua história, dos seus descendentes. Essa parte faz todo sentido, tá, gente? Faz todo sentido.
1967, o que não faz sentido é Israel ter expulsado os palestinos da região. Tipo, isso não faz sentido. As tensões entre os países lá estavam bem altas. E tropas do Egito começaram a se mobilizar para perto da fronteira. Mas Israel, querendo se prevenir, surpreendeu todo mundo atacando primeiro, e com muita eficiência. E em 6 dias, eles acabaram com os exércitos egípcios, sírios e Guerra dos jordanianos, 6 dias, e ficou dobrou conhecido seu assim. território. Aí. Novos assentamentos israelenses começaram a ser criados em território que era palestino, e a ONU cria uma resolução falando que muitos desses assentamentos são ilegais. 6 anos depois, o Egito e a Síria atacam de novo, até com apoio soviético, mas Israel ganhou de novo com apoio dos Estados Unidos. Muitos países árabes, bravos com Estados Unidos. Estados Unidos, o grande moderador da paz mundial. O grande definidor daquilo que é democracia e daquilo que não é. Sempre os Estados Unidos. isso, aumentaram o preço do petróleo em 70% e diminuíram a produção em 5%, criando a primeira crise de petróleo. Pouco depois, Israel começou a fazer acordos de paz com o Egito e devolveram o Sinai. Mais uma hora, Israel declarou Jerusalém como a capital do país. E aí, juntando com os problemas de má distribuição de água para palestinos por... Ok, aqui já deu pra gente entender. A partir daqui, meu irmão, ladeira abaixo. Aquilo que eu mostrei pra vocês. E é a partir daqui que a gente vai ver agora nesse outro vídeo. Primeira coisa que você precisa saber. O Thiago Ávila não é um cara isento. Thiago Ávila, esse cara bonitão que tem aqui, ele é um cara afiliado ao PSOL. Ele é um cara socialista, defende o socialismo. Então, não é um cara isento. Ah, vamos mostrar... Não, não é um cara isento, beleza? Tenha isso em mente. Porque senão não é justo. Eu tô aqui pra trazer justiça. Porém, outra coisa que você precisa saber, eu conheço esse cara pessoalmente. Eu conheço o Thiago Ávila da minha época de Brasília. Ele é um cara que já foi até preso por defender os direitos humanos. Ele é um cara que vive o que ele prega, cara, na raiz. Esse cara, ele já viveu em assentamentos, em invasões, para proteger, para tentar impedir que a polícia destruísse local de invasão, onde viviam centenas de famílias. Inclusive, já foi preso pela Polícia Federal do Distrito Federal, já foi brutalmente preso. Uma vez, ele estava em cima de uma creche que a polícia queria destruir, e ele tentando impedir, ele subiu no telhado, a polícia derrubou ele lá de cima. Tipo, mano, o Thiago Ávila, ele... Se tem um exemplo de alguém que vive o que prega, é o Thiago, tá? Então, assim, porém, ele não é isento. Ele não é isentão. Ele é, inclusive, filiado ao PSOL. Tenha isso em mente, porque depois você vai pesquisar, vai ver, e fala, nossa, o Eric me enganou. Não, não tô te enganando. Trazendo a real. Porém, eu confio nesse cara, tá? Ele é um cara sério. Ele não mentiria sobre o que ele viu. Eu conheço esse cara, ele não mentiria sobre o que ele viu. Vamos ver o que o Thiago traz aqui pra gente. Israel, que também bombardeou... E caralho, como é que eu volto essa porra agora? Cara, o visualizador de vídeos do Instagram é o pior possível. Inclusive, eu vou evitar ficar pausando pra não dar problema. Com a situação da Palestina nesse exato momento. Tá baixo, vi uma né? postagem horrível da Mulher Maravilha e fui lá comentar. E desde então, eu recebi uma quantidade que eu nunca tinha visto de hate, de ameaça, tanto em inglês quanto em hebraico. E eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Vou falar sobre pelo menos 5 coisas que eu acredito que todo mundo precisa levar em consideração antes de sair compartilhando qualquer coisa por aí que viu na imprensa. A maioria das pessoas eu sei que nunca ouviu nenhuma dessas 5 coisas, mas eu tenho certeza que a quinta é que mais vai te surpreender. Sou Thiago Ávila, internacionalista, comunicador, e me segue... Aquela pegadinha de marketing, a quinta vai te surpreender. A primeira coisa é que Gaza é a maior prisão sem teto do mundo. É um dos lugares com a maior densidade populacional no mundo inteiro. Em uma área menor que o plano piloto de Brasília, vivem 2.200.000 pessoas amontoadas. Quase a metade dessa população... Cara, o plano piloto de Brasília, de bike, você vai de ponta a ponta... na asa ali, você faz em meia hora. Aí pra você pegar outra ponta, bota em 1 hora, você caminha de bike, você faz de bike o plano piloto inteiro. Então, é pequeno. É bem pequeno. 1 hora eu acho que eu tô até exagerando, tá? Acho que dá pra fazer em menos. Eu andava muito de bike. Não. Na asa ali, da asa sul pra asa norte, eu demorava 1 hora quando eu ia de ponta a ponta das asas. 1 hora pra ir e voltar. Então, meia hora pra ir. Aí, se você subir, bota 1h20, 1h20 mais ou menos, você consegue caminhar o plano piloto todo, indo traçando traços retos, né? Então, é pequeno, tá? Então, Gaza é desse tamanhico.
tem até 14 anos e a média da região é de 17 anos. 70% Média dessas de pessoas 17 não viviam lá anos. antes de 1948 e foram expulsas no Nakba, na grande tragédia, quando o exército israelense expulsou mais de 750 mil pessoas de suas casas na 750 mil pessoas. Aquilo que eu falei no início. Israel não é santo também. Palestina histórica. Desde 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel fazia colônias na região. Só que em 2005, ele retirou a sua população dali e começou um processo de cercamento da região. Desde 2007, Essa parte agora é quando Hamas escrota, hein? venceu as eleições para governo em Gaza, Israel começou um processo de bloqueio total, transformando essa região na maior prisão sem teto e campo de concentração no mundo. Mais de 2 milhões de pessoas que vivem em Gaza não têm acesso nem aos serviços mais básicos. O desemprego supera os 80%. E mais de 56% da população vive abaixo da extrema pobreza. Metade da população depende de doação de alimentos a cada refeição. E segundo o Banco Mundial, metade das mulheres grávidas hoje estão anêmicas, assim como metade dos bebês até 2 anos. Ao longo dos últimos anos, o povo palestino em Gaza acessou a eletricidade por no máximo 4 horas por dia. Cara, eu fui uma vez pra Afuá, no arquipélago do Marajó, fazer uma matéria. Fiquei fazendo um documentário lá. Fiquei, acho que uma semana lá, se eu não me engano, 5 dias, alguma coisa assim. E eu fui num cemitério, às margens do rio Amazonas. Mano, se eu não me engano é o rio Amazonas que corta ali. Acho que é. Mas eu fui nesse cemitério, um monte de caixãozinho pequenininho, assim. Um monte de caixãozinho. Aí eu olhei pra pessoa e falei, mas por que tem tanto bebê enterrado aqui? Que é uma ilha pequena. Uma ilha no arquipélago. Uma ilha pequena, Afuá. Falei, mas por que tem tanto bebê? Daí me falaram sobre a mortalidade infantil na região, que era altíssima. Eu não vou lembrar agora o número, mas era altíssima. Mano, o cemitério, sei lá, na época, a cada 3 caixões adultos, um de bebê. Ai, cara. Nunca esqueci daquela cena. E só pra não fazer vocês perderem o fio da meada, as pessoas lá têm acesso à luz, à energia elétrica, no máximo por 4 horas por dia. E segundo a ONU, metade da população de Gaza acessa água somente a cada 5 dias, por um período entre 3 a 5 horas somente. 96% da água foi contaminada por Israel, que também bombardeou a maior parte da infraestrutura de saneamento e de hospitais. Se alguém precisa de um atendimento médico de maior complexidade, precisa pedir uma autorização para ultrapassar os portões de Israel e a Cisjordânia, só que na maioria das vezes não é concedido. Eu estou falando isso não é porque eu li em algum lugar ou alguém me mostrou, mas eu estive lá nesses mesmos portões, vendo que quase ninguém conseguiu ultrapassar. E o bloqueio também é naval e aéreo. A última vez que a Frota da Liberdade tentou furar esse bloqueio com comida e com material escolar, 8 defensores de direitos humanos foram mortos pelo exército israelense. Se você levar isso tudo em consideração, da próxima vez que você vê a imagem dessa cerca sendo derrubada, você não vai mais estar vendo a imagem que a imprensa diz de terroristas. Você vai estar vendo um povo empobrecido, massacrado por gerações e que finalmente está tentando se livrar, escapar e acabar com a maior prisão sem teto e maior campo de concentração do mundo hoje. Tá, a parte de destruir as cercas eu concordo, tá, Thiago? Mas falar que que o Hamas tá fazendo, o Hamas, a milícia que eu falei lá atrás, gente, que o Hamas tá fazendo, é só uma tentativa de livrar... Calma, o Hamas também tá sendo cruel, ele invadiu uma rave e matou centenas de turistas. O Hamas não é santo, não. Aí tá o meu problema com a galera mais radicalmente à esquerda. Essa visão romântica da violência do oprimido. Eu entendo que a violência do oprimido é uma reação ao opressor, eu entendo. Eu entendo até que o peso é menor. Tipo, se fosse prender todo mundo, o oprimido tem que ter um pouco menos de cadeia aí. Mas, se partir disso, pra falar que, olha só, tadinho, só quer se livrar, daí também vamos com calma. Mas vamos seguir. A segunda coisa que deve ser sempre levada em consideração antes de compartilhar o material sobre Palestina ou Israel é que a Cisjordânia, a outra região da Palestina, também está sob constante ataque. Uma parte dessa região foi ocupada em 1948 no Nakba, a maior parte em 1967 na Guerra dos 6 Dias, mas ela segue sendo ocupada e anexada até hoje. Diante do direito internacional, a Cisjordânia é território palestino, só que ela segue ocupada militarmente de forma ilegal por Israel,
que ao invés de garantir a soberania do povo palestino para gerir essa terra, criou uma série de mecanismos catalogando como área C boa parte das terras férteis, as maiores reservas de água, os territórios mais bonitos, onde eles vêm construindo colônias, que também são chamadas por algumas pessoas de assentamentos judaicos. Na Cisjordânia também tem outras áreas que Israel permite mais acesso, como as áreas B e as áreas A, onde de fato existe uma administração civil palestina, só que Israel entra lá com muita frequência, com seus exércitos, sua polícia, e assassina jovens palestinos no campo de refugiados ou nas cidades, e tudo isso eu presenciei. Essa região, o massacre é cotidiano, é tão... O Thiago presenciou. E como eu falei, eu acredito no que ele tá falando. Eu acredito no caráter desse cara. Discordo de muitos pontos, como eu falei agora há pouco, mas eu acredito no caráter desse homem. Cruel que Israel vende nas feiras internacionais de armas, armas com valor agregado maior, porque vem com um selo de testadas em campo. Esse testadas em campo é justamente contra as vidas do povo palestino. Para piorar, em 2002, quando os Estados Unidos intensificavam suas ações militares no Oriente Médio, Israel decidiu construir um muro na Cisjordânia, que hoje tem mais de 700 quilômetros, divide cidades, divide famílias, separa as pessoas da terra agricultável, da água e causa tantos problemas. E a única alternativa para atravessar esses muros são checkpoints militares, que são estruturas imensas, com filas imensas, onde você passa horas ali sob a mira de fuzis para passar em catracas, em leitores faciais e conseguir acessar o outro lado. Isso quando Israel permite, porque é ele quem decide se vai abrir e quando vai abrir. De novo, eu não estou falando isso de achismo, porque eu li na internet, não. Eu estive lá em 3 checkpoints militares sob a mira desses mesmos fuzis. E uma terceira coisa que todo mundo precisa saber antes de sair por aí compartilhando coisas sobre Palestina e Israel é que Israel segue tomando territórios até hoje. Toda vez que é falado sobre a anexação de território, as pessoas pensam que é uma... Isso é importante você ouvir. Por isso que eu falei, por isso que o título aqui é Israel e Palestina, o conflito entre Israel e Palestina, não Palestina e Israel, porque Israel que nunca parou o conflito. Uma coisa antiga, lá de 1948, de fato, no Nakba, em 1948, foi quando Israel tomou a maior parte do território da Palestina histórica, 55%, já ultrapassando tratados internacionais. Só que em 1967, na Guerra dos 6 Dias, tomou a maior parte da Cisjordânia, a maior parte do território de Gaza, deixando Gaza do tamanho do plano piloto e a Cisjordânia do tamanho do Distrito Federal e tomando todo o resto. Aliás, vale dizer que nessa época Israel não tomou só o território do povo palestino, não. Tomou também a península de Sinai do Egito e acabou devolvendo depois, mas tomou as colinas de Golã da Síria e nunca devolveu. E o projeto de anexação de territórios seguiu por parte de Israel, a um ponto que o povo palestino hoje tem acesso a menos de 10% do seu território histórico originário. Essa tomada de território ela é feita das piores formas, com massacres, com agressões. Só aquela questão que eu mostrei no início também, que eu mostrei o primeiro vídeo. Histórico, porém, inicialmente, a parte de Israel era realmente dos judeus, aí depois foram tomados lá nos anos 20, 30, não lembro agora, 100 e pouco, que eu falei ainda decore a data e eu não decorei, mas é isso. Então, tipo, os dois lados da história. Mas fato é que por 2000 anos pertencia aos palestinos. Pressões, com tomadas de casa, derrubadas, com cercamentos, concretagem de nascentes, com tomada... Cara, concretagem de nascente me mata, velho. É muita crueldade você concretar pra não ter água pro povo. Você murar pra não ter comida pro povo. Cara, isso é de uma filha da putagem, mano. De terra agricultável, com as maiores violências e violações, que eu não tô falando isso porque alguém me contou. Porque a gente já sabe que você viu, Agora que você já sabe disso, leve em consideração da próxima vez que alguém disser que um palestino invadiu Israel, que é o que a mídia imperialista vive dizendo por aí. A quarta coisa que é muito importante todo mundo saber, antes de sair compartilhando coisas aí sobre Palestina e Israel, é que Israel é condenado diplomaticamente e judicialmente em tribunais internacionais. O projeto sionista de anexação, colonização e apartheid promovido por Israel contra o povo palestino é condenado em quase todos os lugares do mundo. Existem centenas de resoluções na ONU que condenam Israel e só do órgão da ONU para refugiados, de todas as resoluções que esse órgão emitiu até hoje, metade foram apenas de violações que Israel cometeu contra refugiados palestinos. No Tribunal Penal Internacional, Israel já foi condenado por vários crimes, inclusive crimes de guerra, pelo uso de armas proibidas, pelo muro de anexação, por assassinato a manifestantes que reivindicavam direitos de palestinos que vivem no exterior e retornar, por assassinato a manifestantes de direitos humanos que tentavam furar o bloqueio para levar material escolar e alimentos para Gaza. São muitas violações.
Só que Israel escapa, contando com a impunidade nesses órgãos internacionais e contando com o veto sempre presente do seu grande aliado estratégico, Adivinha os Estados quem? Unidos, que por sua vez comete um monte de violações aos direitos humanos pelo mundo. E não é só apoio diplomático não. Todos os anos os Estados Unidos enviam para Israel mais de 3 bilhões de dólares em ajuda militar incondicional, sabendo que Israel defende ali os interesses dos Estados Unidos e sabendo que está enriquecendo também todo aquele setor empresarial do complexo industrial militar. Então não é de se estranhar que a imprensa que segue tudo que Washington diz vai gritar a toda altura quando sai qualquer foguete de Gaza, mas vai silenciar sobre todos os ataques cotidianos que acontecem há 75 anos contra o povo palestino promovido por Israel. É uma desigualdade tão grande, gente, que não dá nem para chamar de conflito. A gente está falando de uma das 5 maiores potências militares mundiais, que tem um arsenal imenso, que acredita que tem até armas nucleares, que Israel nunca negou nem confirmou. A gente está falando de uma desigualdade tão grande que é um massacre. Uma disparidade tão absurda que só nos bombardeios de 2014, em 48 horas, Israel jogou tantos explosivos em Gaza que foi equivalente a 1 quilo de explosivo para cada família de 5 pessoas. Olha pra isso, mano. Isso num dos lugares mais densamente povoados do mundo, matando milhares de civis. Então, da próxima vez que você receber um vídeo tratando o povo palestino como violento, vale a pena você se perguntar antes de compartilhar por que você não recebeu também ao longo dos últimos 75 anos sobre a violência que Israel promove contra o povo palestino, que morre muito mais do que israelenses. Inclusive, hoje morreu muito mais palestinos do que israelenses. E por que você não recebe sobre outros conflitos também? Em 2011 na Líbia, por que você não recebe sobre o Sudão, não recebe sobre a Somália, não recebe sobre o Iêmen? Tantas mortes que parece que a mídia ocidental tem um critério muito específico para tratar como se vidas valessem mais a depender do lugar que elas venham e da cor que elas têm. Exatamente. E a última coisa que é muito importante todo mundo saber antes de compartilhar materiais sobre Palestina e Israel é que Israel pratica contra o povo palestino um regime de colonização e apartheid. Muitas organizações de direitos humanos internacionais, como a Anistia Internacional ou a Human Rights Watch, condenam Israel pelo crime de apartheid, semelhante ao que foi praticado pelos supremacistas brancos contra o povo negro na África do Sul. Se você é palestino e está fora do território, você não tem direito de retorno. E se você está dentro, diferentemente de um israelense que tem livre circulação e que é regido por um único sistema de leis, palestinos, a depender de onde estejam na Palestina histórica, são regidos por sistemas de leis diferentes. Tem os palestinos que são considerados árabes israelenses que vivem nas cidades ocupadas em 1948, que tem um pouco mais de mobilidade. Tem os palestinos que vivem na Cisjordânia ocupada, que tem uma série de restrições por conta do muro. E tem os palestinos que vivem na Cisjordânia, na cidade de Hebron, que é dividida entre H1 e H2, onde uma parte foi tomada por colonos israelenses que apedrejam crianças palestinas que querem ir à escola, que jogam esgoto e materiais pontiagudos por cima no mercado nas pessoas, e tudo isso eu vi. E tem as pessoas que vivem em Gaza, que aí tem uma restrição ainda maior de mobilidade, precisam de autorização de Israel tanto para entrar quanto para sair. Em nenhum desses casos um palestino consegue ter um passaporte emitido por seu próprio país. E tanta coisa absurda que enquanto a maioridade penal para um israelense é de 18 anos, para um palestino é de 12 anos. E frequentemente crianças são presas na Palestina. Muitas delas sem sequer uma acusação formal, porque para palestinos existe um instrumento jurídico chamado prisão administrativa, que pode manter a pessoa por até 6 meses presa, prorrogáveis, sem sequer dizer por que ela está sendo acusada. As violações, as torturas, as ameaças são o cotidiano desse povo. E muitas vezes, quando as pessoas são mortas por Israel, eles apreendem o corpo da pessoa para que ela não seja transformada num mártir, para que não haja um enterro com mobilização social. Olha para isso, denunciado por muitas organizações de direitos humanos. É por isso que tantas organizações de direitos humanos qualificam o regime sionista como um regime de colonização e apartheid. E o próprio Nelson Mandela dizia que nós sabemos que a nossa liberdade está incompleta enquanto nós não alcançarmos a liberdade para todo o povo palestino. Então, gente, mais uma etapa dessa história tão desigual, de tantos massacres e tantas violações se iniciou. E toda vez que isso aconteceu desde 1948, isso significou muitas mortes, muita fome e muitas violações ao povo palestino. Então, antes de compartilhar qualquer coisa... Eu acho que a mensagem final é essa. Mais um capítulo se iniciou. Acho que aqui a gente pode encerrar. Mas o que está acontecendo, que você está vendo, não é um ataque do nada do Hamas. Não, é mais um capítulo de uma história que se arrasta e que se corrói durante tantos anos. Essa história sempre teve como foco
de maior poder bélico e maior crueldade, os israelenses. Só que, devido a questões macroeconômicas, questões estratégicas de política internacional, questões religiosas, como eu falei mais cedo, por ser uma terra tão importante para muitos dos cristãos, além dos judeus, claro, a gente vê um recorte da história sob uma perspectiva completamente eurocentrista, sobre uma perspectiva completamente contra o povo da Palestina. Que não está certo. O que o Hamas está fazendo não está correto. É uma crueldade, é um absurdo o Hamas estar invadindo e matando israelenses. É um absurdo. Só que vamos lembrar, o Hamas, ele não é um grupo que represente toda a Palestina. O Hamas, ele é um grupo que representa o Hamas, que representa os... Nossa, chegou o meu limite do meu limite do meu limite, ora. Mas o Hamas é um grupo que representa os mais radicais entre os radicais. O Hamas é uma milícia que surgiu por acreditar que o governo palestino era mole demais para combater o terrorismo causado por Israel nos territórios palestinos. Só que a gente não trata isso tudo que a gente acabou de ver o Thiago falar, promovido por Israel, como terrorismo, como massacre, como apartheid. Por quê? Por quê? Por culpa do histórico cristão, judaico-cristão, e também por culpa de estratégias dos governos ocidentais. É isso. Acho que assim eu consigo encerrar. Para deixar claro, repudio veementemente, é um absurdo a guerra, o conflito armado na região de Israel e da Palestina. Porém, Israel também não é flor que se cheire. Inclusive é liderado por um extremista que agora já disse que a história do Oriente Médio vai mudar e ele vai retaliar e ele vai exterminar o Hamas. Quando ele diz que ele vai exterminar o Hamas, ele não está dizendo que vai exterminar apenas o Hamas. Ele está dizendo que ele vai exterminar todo o povo palestino, porque grande parte dos palestinos estão ali na Cisjordânia, onde majoritariamente também está o Hamas. Se você for olhar, de um lado é água, do outro Israel controla. Esse povo vai para onde? E se ele vai bombardear geral, ele vai matar o povo geral. A gente está falando de pessoas, de seres humanos. Não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você é cristão, se você é muçulmano, se você é judeu, não importa que diabo você é, se você é ateu, tratam-se de seres humanos que vão morrer com tiro, com bomba, com tortura, com estupro. Então, assim, eu resolvi parar hoje e fazer essa transmissão diferente porque eu achei de fundamental importância. Eu vou botar esse recorte no YouTube. Inclusive, se está vendo no YouTube, não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar. Mas eu não sei quantas pessoas eu vou alcançar no final. Mas se eu pegar uma pessoa que estiver vendo esse vídeo e fale, puta, mano, agora eu entendi, eu vou parar de compartilhar merda na internet, eu já vou ter cumprido a minha missão. Já vai ter valido a pena essa 1h20 que a gente tá aqui ao vivo. Agora eu preciso muito correr porque eu tô ficando atrasado pra ir pra TV. Até rimou, olha só. Gente, preciso tomar um banho, tomar café e tal. Café eu já tomei 1 litro, né? Como vocês foram vendo, mas comer também. Obrigado demais. Hoje, inclusive, foi nosso recorde aqui de audiência na Twitch. Uma pessoa nova, 2 pessoas novas, não, uma pessoa nova se inscreveu. Obrigado, Luiz. Você que está inscrito novo aqui. Beijo no teu coração, meu brother. Valeu, obrigado. A Felina sempre presente aqui nos comentários.
Um beijo no teu coração, Felina. Tem mais gente vendo que eu não sei quem são, mas se sentirem à vontade, eu peço para que vocês se inscrevam. Preciso chegar a 50 inscritos aqui. E eu tô com muita dificuldade de divulgar. Eu não lembro de divulgar isso aqui. Eu tenho que fazer uma campanha para as pessoas virem para cá, mas eu esqueço. Mas enfim, se você tá vendo pelo YouTube, eu tenho essa transmissão acontece diariamente, de segunda a sexta, 7 horas da manhã, na Twitch TV, @Eric Mota por aí, como todas as minhas redes. Beijo para todo mundo, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com o Deus que vocês acreditam, mas acima de tudo, fiquem informados, tá bom? Amanhã, 7 horas da manhã, também de novo. Não sei se vamos falar de um assunto tão denso ou se vamos voltar a reagir aí a vídeos de humor para dar uma aliviada. Amanhã a gente vê. Beijo, tchau, até.